Profetizo na tua vida, em nome do Senhor Jesus, que os seus limites serão ampliados. É tempo de crescimento, é tempo de expansão, é tempo de bênção, e eu profetizo bênção sem medida na sua vida e na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Hoje, para mim, um dia especial, um dia em que o mundo todo, entristecido, celebra a morte, mas nós sabemos que a nossa cruz, ela está vazia. A cruz para nós não é símbolo de morte, a cruz para nós é símbolo de vitória. Deixa eu compartilhar algo com você antes da gente entrar na palavra de Deus. Sabe, eu gosto, eu concordo com aquelas afirmações do tipo, foi por você, coisas do tipo que colocam você no centro do Evangelho. Mas esse é o primeiro nível, e se você está nesse primeiro nível, ótimo, foi por você. Mas existe um segundo nível, existe um segundo patamar ao qual você é chamado hoje, em que você entende que a salvação é sim oferecida a todos, e que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no segundo nível, é quando você diz, eu não sou o centro do Evangelho, porque na verdade não foi eu quem o aceitei, o criminoso era eu, o pecador era eu, o errado era eu, o condenado era eu. Na verdade, eu fui aceito por Ele. Na verdade, eu o amo, porque fui amado, e Ele nos amou primeiro. O segundo nível é quando você, como um discípulo de Jesus, resolve também tomar a sua cruz e entender que não terminou ali no Tetelestai. Na verdade, a igreja de Jesus nasceu ali. Eu quero ler o texto de Isaías com vocês, Isaías 53. Tenha liberdade para adorar o Senhor onde você estiver. Onde você estiver, um glória a Deus, um aleluia. Pode levantar um doente nessa hora, porque o Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele se move, e ele se move com poder. Você pode ser batizado com o Espírito Santo nesse instante. Nós vamos ler um texto que Isaías falou cerca de 400 anos antes de Cristo. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhávamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado,
e dele não fizemos caso, porque não o conhecíamos, éramos a terra seca. Mas aí ele diz assim, no versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Agora pula comigo lá no versículo 10. Diz assim, olha: ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Oh, aleluia! A vontade do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, prosperará nas suas mãos. E agora ele fala de mim, ele fala de você. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. João 19, versículo 30, as últimas palavras de Jesus na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando Jesus tomou o cálice, tomou o vinagre, disse: está consumado, tetelestai, e inclinando a cabeça, entregou o espírito. Entenda uma coisa, essas últimas palavras de Jesus, elas são a conclusão de um projeto grandioso de Deus. Essas últimas palavras de Jesus, elas são a conclusão de um projeto que havia começado cerca de 4.000 anos atrás, lá no Jardim do Éden, quando a morte e o pecado entraram no mundo, e quando o homem, então foi-lhe tirada a glória de Deus. A palavra que Jesus disse, e que foi traduzido para está consumado, é tetelestai. E tetelestai, ela tem até hoje na língua grega um significado muito importante, e eu vou falar com vocês a respeito de algumas coisas desse significado, significados de tetelestai. O primeiro é pago na totalidade. A palavra tetelestai era usada como um carimbo em um recibo ou em uma nota promissória, tendo, portanto, sentido de pago totalmente pago. Quando um homem ia a uma feira de escravos, e nesses tempos as pessoas eram escravizadas, inclusive pelo valor das suas dívidas, ou pelo valor das suas ofensas. Então a pessoa ia a uma feira de escravos, e chegando lá, tinha um valor referente à dívida de cada um daqueles escravos. Quando a pessoa ia na feira de escravo e via um escravo do qual ele gostava, não tendo dinheiro para comprá-lo à vista,
ia pagando dia a dia, parceladamente, o preço do escravo. É como se fosse da Casas Bahia, né? Já tinha o parcelamento. Então o escravo que tinha um valor de dívida, ele era parcelado e a pessoa ia pagando, recebia, pegava o escravo, levava o escravo e ali, dia a dia, ou mês a mês, a pessoa ia pagando, pagando, pagando. Toda vez que ela pagasse uma parcela, ela recebia um recibo referente àquela parcela. Só que ela ainda não era dona do escravo. Mais ou menos o que acontece no nosso país com a venda de veículos, por exemplo, não é? A venda de casas, mas veículo é mais fácil entender. Você vai no banco, você parcela um carro, você não tem esse problema, né? Porque você compra tudo à vista, né? Mas você vai no banco, você compra um carro parcelado. Vamos supor que o valor do carro seja mais ou menos os carros do Edivaldo, de 100 mil para cima. E aí você paga a primeira parcela, você pagou 3 mil e poucos reais. Olha o Edivaldo sendo revelado, é mais ou menos o valor que ele paga de carnê. Isso porque é consórcio, ele paga para depois pegar o carro, é diferente da gente. Mas quando você paga aquela parcela referente a uma parte do valor do carro, você não recebe a quitação do carro, você recebe um recibo. Se você chegar lá na justiça e falar assim, eu quero esse carro e não pretendo mais pagar porque eu já tenho esse recibo, ele vai falar, não tem o tetelestai, não está totalmente pago. Na verdade, você pagou uma pequena parcela do que é o valor do carro. Então o carro continua sendo do seu antigo dono. E quantas pessoas já passaram por isso, de mesmo depois de terem pago uma boa parte, acabam perdendo o veículo, porque a justiça vem. E se você não tem o carimbo de quitação, você perde o veículo e perde o que ele paga. Então, quando completava o valor do preço do escravo, o vendedor lhe dava uma nota, na qual vinha escrito tetelestai. O que é o tetelestai? Quer dizer, totalmente pago. Amém? Deu para entender? Então, o primeiro uso, talvez o mais comum, de tetelestai é totalmente pago. Mas também tem outro uso para a palavra tetelestai. Durante o primeiro século, era prática comum pregar o documento da acusação de um preso na porta da sua cela. Bom, o camarada está na cadeia e ali tem fixada, eu imagino que não tinha tanto preso igual tem hoje, né? Hoje já não dá, nem tem parede mais para colocar isso. Então na cela de cada um estava o nome do fulano e o valor da sentença que era contra ele. Pode ser o valor de uma dívida, pode ser o valor pelo seu resgate. Então estava lá. Então os crimes de que ele era acusado, o castigo que lhe era imposto, eram descritos nesse documento. Depois de ter cumprido a sentença, o documento era retirado da porta e cancelado. Então vamos lá, a pessoa pegou 5 anos de cadeia, então está lá o documento, Vitor, fulano de tal dia até tal dia preso. E ali, simples, não tem alternativa, não tinha indulto, não tem progressão de pena, não tem coisa nenhuma. Você foi condenado a 5 anos, então você não sai
com 4 anos, 11 meses e 29 dias. Você sai com 5 anos. Quando a pessoa pagava para a justiça os 5 anos, para você não esquecer, eu estou falando sobre o valor da última palavra de Jesus na cruz, tetelestai, que foi traduzido para está consumado. Então, quando a pessoa pagava o seu valor em dias de pena, quando ela cumpria a pena, ela recebia, o documento era retirado e entregue ao preso. E para que ninguém pudesse acusá-lo de ter fugido da cadeia, para que ninguém pudesse mais usar contra ele aquilo pelo qual ele já pagou, no documento que estava na cela dele, com o nome dele, agora a justiça vem e bota um carimbo, tetelestai, e entrega a ele. E então ele passa a exibir aquele documento a qualquer um que venha o acusar. Ah, mas você roubou. Não, calma aí. Roubou não. Tetelestai. Está lá o documento com o carimbo da justiça, de maneira que nem a justiça, nem ninguém poderia mais acusá-lo, porque tetelestai também quer dizer sentença cumprida. Veja essa declaração da palavra de Deus em Colossenses 2,13. Ela vai falar sobre isso. Então lembra do preso? Ele tem na entrada da sua cela a data da sua entrada e a data da sua saída. Ele não pode sair um dia depois, nem um dia antes. Ele precisa cumprir aquela pena da qual ele foi considerado culpado. Aí, tendo em mente a lembrança do preso e a lembrança da sentença que estava na tela, vamos a esse texto, Colossenses 2, 13 e 14, diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Jesus chegou na prisão onde estavam condenados por nome Ednilson Fernandes de Souza, e ele pegou aquela cédula que era contra mim, a qual continha todo o peso da acusação, levou com ele e cravou ela na cruz e me deu liberdade. Eu sou livre porque a minha vitória foi conquistada no tetelestai. Tetelestai quer dizer sentença cumprida. Existe um outro significado para tetelestai. Tetelestai também quer dizer a vitória está ganha. Lembrando, tetelestai foi a palavra que Jesus disse na cruz do Calvário, que foi traduzida para nós como está consumado. A palavra tetelestai também era usada com relação a campanhas militares bem-sucedidas. Quando um general regressava do campo de batalha e fazia marchar os seus prisioneiros de guerra pelas ruas de Roma,
costumava proclamar a sua vitória gritando: Tetelestai, que quer dizer neste caso, a vitória está consumada. Ele vinha, o general voltando de guerra, vem trazendo os seus prisioneiros humilhados, marchando de cabeça baixa, e o general e os seus soldados vêm celebrando, dizendo: Tetelestai, 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 quer dizer, a vitória está ganha, a vitória foi conquistada. Essa proclamação fazia a afirmação de que o inimigo havia sido vencido e que seu poder havia sido quebrado. Não importa se aquele era um terrível inimigo, se era um exército tirano, se eram inimigos mais fortes, sanguinários. Naquele momento o Tetelestai dizia que o inimigo havia sido subjugado e o inimigo estava totalmente dominado. Tetelestai. E um dia, o meu general, juntando os inimigos da minha alma, os fez desfilar, envergonhados, um a um, no dia em que o diabo imaginou que seria a sua vitória. Os demônios um a um passam envergonhados diante da cruz do Calvário, porque eles não puderam segurar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que vive e que reina para sempre, o Leão de Judá. Não houve tentação no Calvário que fosse forte o suficiente para fazê-lo parar. Não foi a vergonha da cruz, não era pelo fato de ser desprezado, não é pelo fato de ser envergonhado, não é pelo fato de estar humilhado, não, ele suportou a cruz, porque o grande rei, representado aqui no símbolo da nossa igreja, como poderoso Salvador, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ao mesmo momento que ele levava a doença, ele vinha trazendo nos ombros o castigo que nos traz a paz. Ele vinha trazendo nos ombros a nossa paz, pagando o preço pela nossa paz. A ele todo louvor, toda honra, toda glória e todo poder. E quando o poderoso general, lá na cruz do Calvário, diz Tetelestai, ele está dizendo: consumado está. Subjugado foi o inimigo, tragada foi a morte. E a Bíblia diz que ele desce e que ele pega nas suas mãos a chave e ele sobe exaltado como o grande e poderoso Rei. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: eu não sei, querido, qual é a sua condenação, e não sei quantos tempos de pena, quantos anos de pena você já cumpriu, mas eu quero dizer que alguém pagou esse preço no seu lugar, e que a vitória foi ganha lá na cruz do Calvário. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e o inimigo é colocado debaixo dos nossos pés, e envergonhado está. Eu tenho dito, para que você entenda a grandeza do poder que é nos dado, que podem se juntar todos os satanistas, todos os feiticeiros, os macumbeiros, e quero dizer que você que está enganado por esse mundo mau, você é amado por Jesus. Saia das trevas e venha para a maravilhosa luz, para o mundo do amor do Senhor. Mas podem juntar todos os satanistas, todos os feiticeiros, todos os macumbeiros, podem fazer trabalhos, podem fazer pactos, podem fazer sacrifícios, podem fazer o que quer que seja, e eu sei que o príncipe desse mundo, ele vai fazer de tudo para fazer cumprir aquilo pelo qual ele recebeu. Mas existe uma diferença muito grande. Quando você cresce na Umbanda, quando você cresce no Candomblé, quando você cresce e chega a altos níveis da magia negra, você é chamado de cavalo e de aparelho. Meu Deus, embora seja servo, e servo quer dizer escravo, o meu Deus me chama de filho. Pode juntar, podem fazer trabalhos, podem juntar todos os agoureiros, todos os invejosos, podem se reunir, que uma criança que diga: sai em nome de Jesus, triunfará sobre todos eles, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e diante desse nome, todo joelho, tanto no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará. E Jesus está dizendo: não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importam quais foram os seus crimes e pecados, quando você o recebe como seu único e suficiente Salvador, você está livre. E Ele está te dizendo: você está livre. Eu já paguei o preço, eu já sofri a pena em seu lugar, eu já venci o inimigo por você. Vocês não devem mais nada. Tetelestai, está consumado, está consumado, está consumado. Não existe mais nada a ser pago. Eu quero que você receba aí, onde você estiver, receba do perdão de Deus, receba da autoridade
do Espírito Santo. Olhe para a sua sentença, mas apenas como testemunho, porque sua sentença não está mais na porta da sua cela. A sua sentença foi cravada lá na cruz do Calvário. Tetelestai significa pago na totalidade. Tetelestai significa sentença cumprida. E tetelestai significa a vitória está ganha. Mas existe uma outra verdade que eu quero compartilhar com você. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 ao 26. Uma outra verdade. Sabe, será que tudo que você tem a fazer é apenas recebê-lo? Josué, num tempo em que as pessoas morriam no deserto, foi esse tempo que Josué assumiu, Vitor. Um tempo que as pessoas andavam em círculos e morriam no deserto. Josué entendeu a essência. E ele disse: bom, se vocês quiserem continuar dessa forma como vocês estão, tudo bem. Se você quer ser apenas um religioso, tudo bem. O que é que pode se fazer, não é? Se você acha que tudo que você pode fazer é ir aos cultos, às quartas, domingos, ir à célula, levar seu dízimo, a sua oferta, que na verdade você recebeu dele mesmo, e em todas as suas outras atividades você vai para receber. Se você acha que isso é tudo, tudo bem. Mas existe um povo chamado para ser diferente. Existe um povo, Juninho, que também é humilhado, mas não desiste. Existe um povo, Felipe, que também passa vergonha, mas não desiste. Existe um povo, e muita gente relata isso, um povo que chega em casa e é desprezado pelos seus próprios parentes, mas não desista. Temos aqui alguns poucos, dá até para contar agora, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Todo mundo trabalhando, porque o nosso governo libera as lojas de chocolate para vender chocolate por causa da Páscoa, mas fecha a igreja, porque na mente do senhor governador, a Páscoa é chocolate. Espero, senhor João Dória, que cedo o senhor reconheça o real sentido da Páscoa, e que não seja na sua casa como foi na casa de Faraó, porque as pragas vêm sobre a terra, mas quem tem o sangue na porta é quem não vai chorar. Mas existe um povo, já aconteceu com alguns de vocês,
algum amigo virar para você. Já aconteceu com você, Bruna? No teu trabalho, na sua casa? Pois é. Já, Carlos? As pessoas virarem o rosto. Ah, é? Agora você virou? Existe um povo que não desiste. Existe um povo que entende o real valor do sacrifício de Jesus na cruz. E que em algum momento eles podem até sair dispersos, como saíram os discípulos na hora do Tetelestai. Mas o Senhor lhes aparece pessoalmente e o Senhor lhes bota de pé. Esse povo é a igreja do Deus vivo. Esse povo entende essa verdade aqui, que os discípulos naquele momento que ele dizia não entenderam. João capítulo 12, versículos 24 a 26. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Sabe, aquelas pessoas, Jonathan, que vêm à igreja só para receber alguma coisa, porque amam a sua vida, que amam o conforto da sua casa, que amam o sofá, que amam o salário na conta. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Os discípulos não podiam entender isso. E ele diz assim, ó: se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, Igreja Quadrangular de Vila Industrial, a palavra é servir. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E hoje a gente celebra aquele momento em que o grão de trigo foi lançado à terra. Mas também é, Juninho, o momento em que nasce muitos outros grãos de trigo. Não é, Cleidson? Nós somos o grão de trigo. Quando Ele olha para nós, Ele vê em nós o fruto do seu penoso trabalho. E a sua alma se alegra quando Ele olha para nós. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Volta aqui. Quero convidar você, se você tem carregado consigo o peso da culpa, da dor, da vergonha, da condenação, se você tem convivido com o acusador, com o inimigo da sua alma, se você tem convivido de perto com o peso dos seus pecados e da condenação, quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Enquanto eles se aprontam aqui, quero convidar você a fazer comigo essa oração. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque
eu era um escravo, e contra mim havia uma cédula de um valor enorme, que eu jamais pagaria. Mas o Senhor veio, o Senhor pegou aquela cédula de dívida que era contra mim, e colocou lá na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque o peso da minha sentença, da minha culpa, se estenderia pela eternidade, mas o Senhor me deu a liberdade, o Senhor comprou a minha liberdade. Muito obrigado, meu Senhor, porque eram grandes os inimigos que eram contra mim, e de maneira alguma eu poderia vencê-los, mas o general de guerra, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, desceu aqui nessa terra, e envergonhou o meu inimigo, e disse: Tetelestai, a dívida está paga, a sentença foi cumprida, e a vitória foi conquistada lá na cruz do Calvário. Agora, a você que já entregou a vida a Jesus, eu quero convidar você a ser um grão de trigo. Eu quero convidar você a viver como um grão de trigo, a agir como ele agiria, e certamente a tua vida vai ser abençoada. Não existe tristeza, porque Jesus não veio para morrer, Jesus veio para vencer a morte, e foi isso que ele fez. E agora nós vamos adorar ao Senhor, glorificando o nome do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Vamos lá, louvando ao Senhor. Se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Sempre adorado.
sempre. Para sempre Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, Ele ressuscitou. ressuscitou, Ressuscitou, vive para ressuscitou, está vivo sim. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ressuscitou, ressuscitou. Ela está aqui. Glória a Deus. Amém. Nós já vamos. Segura, Felipe. Nós já vamos. Nós já vamos louvar o Senhor com mais um. Vem cá que eu vou te mostrar qual que é. Eu escolhi, hein? Sai? Amém. Daqui a pouco, deixa eu só transmitir a você alguns recados e nós já vamos encerrar. Primeiro, quero agradecer a Deus pela vida de cada pessoa que orou por mim nesses dias. Na sexta-feira passada, passei por uma cirurgia e estou aqui, graças a Deus. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua oração, pelas palavras de apoio, como também fico muito agradecido a Deus
porque tudo correu muito bem, às vezes até melhor do que se eu estivesse aqui. Deus é maravilhoso, tudo correu muito bem. Obrigado ao Carlos, nosso líder do diaconato, sempre pronto, que não deixou faltar nada, né? Obrigado a cada um de vocês que se empenharam ao máximo, cada um dos pregadores. Eu fui muito abençoado por Deus, ouvindo a sua pregação. Eu estava lá assistindo ao vivo, né? Muito feliz por cada um de vocês, viu? E sei que alguns de vocês que não conseguem estar todos os cultos gostariam muito de estar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Wesley sempre pronto ali. Que o Senhor te abençoe e renove sua força cada dia. A semente que você tem plantado, ela tem repercutido muito e vai continuar repercutindo pela eternidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A igreja não para. Amanhã nós estamos nos 21 dias de jejum. Eu estou de jejum. Amanhã a gente tem aqui relógio de oração. A igreja está aberta a partir das 6 horas da manhã. E pode ficar tranquilo, não vai ter aglomeração, porque é uma escala. Mesmo você que não deu ainda, não fez a sua reserva de horário, eu peço que você que deseja participar das 6 da manhã às 6 da tarde, que você envie uma mensagem dizendo o horário que você pode vir, para que esteja tudo pronto, porque amanhã tem relógio de oração. Nos 3 sábados dos 21 dias de jejum tem relógio de oração. A igreja não para, a igreja está viva, está viva. E se o diabo pensou que podia nos calar, agora tem uma igreja em cada casa, e a igreja está viva, está viva, e está viva mais do que antes. Louvado seja o Senhor. O Senhor tem estado na frente e tem suprido as necessidades, inclusive financeiras. O Senhor, o dono da igreja, está agindo, e Deus tem levantado pessoas. Louva ao Senhor. A igreja não fecha. Então amanhã tem o relógio de oração. E amanhã, junto com o relógio de oração, eu estava muito triste com a alternativa que a gente tinha encontrado para servir a Santa Ceia. E a alternativa era entregar a Santa Ceia e você tomar na sua casa. Eu já estava hospitalizado, eu queria tanto esse momento. Eu não estava feliz. E aí, eu sei que saiu do trono, do coração de Deus. A Santa Ceia vai ser servida individualmente durante o relógio de oração. Então vai ter diaconato, vai ter, Carlos, às 12 horas. Vai ter pastor às 12 horas. Se eu não conseguir estar aqui às 12, prometo que vou tentar. Se eu não conseguir, vai haver um dos pastores também servindo a Santa Ceia, família por família. Aí tem um banco separado aqui, os bancos, está tudo mudado aqui, está diferente. Os bancos estão alinhados de maneira que uma família não se sente próxima da outra. Então a ceia vai ser servida individualmente, família por família. Se o inimigo achou que não ia ter ceia, vai ter 12 horas de Santa Ceia amanhã. Glória a Deus. Amém. Se o inimigo achou que na Santa Ceia não ia haver comunhão, vai haver 12 horas Aleluia. de comunhão. E no domingo que vem é a Páscoa, é o culto da celebração da ressurreição. 2 cultos, às 8 horas da manhã e às 19 horas. Então você está convidado amanhã para participar do relógio de oração e para participar da Santa Ceia. Quem não conseguir participar da Santa Ceia no relógio da oração, o kit está disponível na igreja para retirada das 6 horas da manhã às 18 horas, tá? Então das 6 às 18, pode ser que alguém não consiga. Então pede para alguém passar aqui, pegar a Santa Ceia, e ainda assim a gente dá um jeito de ministrar
usar ela para você e para sua família. Ou de repente, se as famílias não puderem se reunir, vem alguém, algum representante da família, pode vir buscar o seu kit da Santa Ceia. Vai estar tudo pronto, a mesa vai estar pronta, e vão ser 12 horas de festa, em nome do Senhor Jesus, porque a igreja não para. E último recado, mas muito importante: os cultos não pararam. Aliás, se a gente tinha visualização de 200 e poucas pessoas, agora a visualização é de mais de 1000, quase todo o culto. Então não parou, né? A Santa Ceia não parou, o louvor, a mensagem não parou, as ofertas não pararam. Em todos os cultos a igreja está aberta para ofertas. Em todos os cultos você pode ofertar online via cartão de crédito. Em todos os cultos, em qualquer momento você pode fazer a transferência bancária. Não parou nada. Mas tem uma área em que a gente precisa se fortalecer, e eu preciso de você para isso. Amanhã, durante as 12 horas, nós vamos estar recolhendo alimentos, e a gente precisa de alimento para socorrer os irmãos que porventura estejam passando por dificuldade, e para socorrer todas as pessoas que nos cercam e que precisam de ajuda. Então, amanhã, faça de tudo para vir. Mas se não vier, se não conseguir, manda alguém buscar a sua Santa Ceia e manda o seu alimento. Dá uma olhadinha na sua despensa mesmo. Tem alguma coisa que você pode doar para alguém? Vai ao mercado, também está aberto, e você compra algum alimento, mas não deixe de participar. Amém? E nós vamos encerrar louvando ao Senhor com alegria, com toda alegria que esse momento merece. O Senhor é contigo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, está aí na tua casa, abençoando você e a sua família. Louve a Ele. Espírito me leva quem
de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Oh, 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 oh. Aleluia! Amanhã, durante as 12 horas, você pode vir para a igreja trazendo o seu pedido de oração. Já pega uma folha, vem com o seu pedido de oração preenchido, e amanhã, às 12 horas, seu pedido de oração será depositado aqui no altar, junto com a sua oferta, junto com o seu alimento, junto com a Santa Ceia, junto com a sua oração. Amanhã é uma excelente oportunidade para você trazer o seu pedido de oração, porque no domingo a gente vai fazer todo mundo junto, de joelhos, aqui e aí na sua casa, a oração de concordância, a oração aos pés da cruz. Eu vou me ajoelhar aqui e você na sua casa, junto com a sua família. Nós vamos clamar pelos pedidos de oração que você colocar aí no papel que você vai trazer amanhã, tá bom? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que tem nos acompanhado. Obrigado por outros que vão assistir essa transmissão. Obrigado porque o Senhor tem aumentado as nossas forças. E cada um de nós é testemunha de que o braço forte do Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, Pai. Pai, eu apresento a Ti cada pessoa que tem dizimado, que tem ofertado, que tem feito uma oferta de amor, às vezes até em sacrifício próprio, mas com amor a Ti. Meu Deus, que eles recebam aquilo que está prometido, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Faz prosperar Teu povo, que nada venha a faltar. Abençoa cada família, cada lar onde a gente entra agora, e dos quais eu me despeço, que esteja sobre eles a Tua mão e a Tua presença. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Que a vitória da cruz seja também a tua vitória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pois Deus fez o que a lei, enfraquecida pela carne, não poderia fazer, enviando seu próprio Filho à semelhança da carne pecaminosa. O Filho de Deus, que adentrou Jerusalém sobre um jumentinho, cumprindo assim as Escrituras. Foi a ele que o povo bradou: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E esse povo foi o mesmo que bradou em alta voz: crucifica-o, crucifica-o. Torturado, massacrado, humilhado ele foi. Ele suportou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Sofreu dores, foi humilhado e colocado entre ladrões. Mas tudo isso não foi nada, perto do seu poder e do que estava por vir. A morte tentou, mas o Rei dos Reis a derrotou. Agora fomos justificados por seu sangue.
A morte foi vencida. Um novo chegou. Jesus ressuscitou.